Olá, tudo bem? Não pule esse vídeo, assista até o final. É a primeira coisa que eu peço para vocês. Assistam esse vídeo até o final. Com certeza absoluta, é o vídeo mais importante que eu vou gravar na minha vida, porque eu vou contar para vocês o testemunho da minha vida. Eu vou contar para vocês o que Deus fez na minha vida até hoje. Aliás, eu vou contar uma primeira parte. E depois, numa segunda parte, quando algumas coisas ainda acontecerem, eu vou gravar um outro vídeo e vou contar uma segunda parte, tá? Eu nunca fiz isso na minha vida, eu não nasci para isso, para falar assim, mas Deus tem me incomodado muito nesses últimos tempos e meses, meio que me obrigando a contar o que Ele fez na minha vida. É que para mim parece uma coisa simples, tá? Em vista de tantas outras coisas que Deus faz, de tantos milagres que Deus faz. Mas Ele fez uma coisa na minha vida que mudou. Uma não, várias coisas, mas uma foi algo assim que mudou a minha vida. E assim como Ele fez na minha vida, eu tenho certeza absoluta que Ele pode fazer e que Ele vai fazer também na sua vida, que passou pela mesma situação que eu, tá? Primeiramente, o meu nome é Luiz Henrique, para quem não me conhece, eu tenho 42 anos de idade, né? Eu sou filho de pai motorista, né? Aposentado, e de mãe doméstica, tá? A minha infância até os meus 92, eu tinha 9 anos de idade, eu nasci em 83, foi uma infância bem difícil, porque nós morávamos no fundo da casa dos meus avós paternos. Era uma casa muito simples. Eu lembro que tinha mofo na casa. E na casa da frente morava os meus avós e mais alguns filhos deles, né? Irmãos do meu pai. E eu me lembro que a água e a luz era tudo junto. E as maiores brigas eram por conta disso. Porque na casa dos fundos, como era só eu, o meu pai, a minha mãe e a minha irmã, ou seja, 4 pessoas, tinha muita briga quando chegava a conta, né, de água e luz. Era uma briga, não tinha um bom senso na verdade, né? E eu penso assim, como eu era muito pequeno, na cabeça do meu pai, como a gente não pagava o aluguel, então eu acho que ele não queria brigar por conta disso, sabe? Mas era uma confusão muito grande, era um tanque apenas. E eu me lembro que uma vez, por causa de tanque, eu não me lembro exatamente, tá? E assim, pessoal, era um clima meio pesado. Era um clima pesado em relação ao lado espiritual, tá? E uma vez, eu tinha 7 anos de idade mais ou menos, eu tenho essa cena até hoje. Eu só fui buscar essa cena porque eu passei em uma psicóloga por conta de uma gagueira que eu adquiri muito grande, muito grande. Isso foi um trauma na minha vida muito grande até uns anos atrás. Essas minhas tias, elas bateram na minha mãe por algum motivo X que eu não recordo, né? Exatamente o que foi. Eu lembro da cena em si, elas batendo na minha mãe, arrancando o vestido assim dela, né? Tipo puxando o
o vestido dela, unhando a minha mãe todinha. Eu lembro que a minha mãe tava toda ensanguentada, assim, né, com marcas de unha, a roupa rasgada, e isso me gerou um trauma muito grande e uma gagueira muito grande. Eu sempre fui muito gago. Motivo também esse que eu sempre tive muita vergonha, né? E eu nem sei como é que eu tô falando aqui pra vocês em vídeo, sabe? Porque me marcou bastante. Eu quase não conseguia falar direito, de tão gago que eu era. Isso marcou muito a minha vida, sabe, pessoal? E depois de alguns anos, graças a Deus, meu pai, ele arrumou um emprego de motorista particular com uma senhora, que eu também não vou falar o nome dela. E ela tinha um apartamento vago lá na freguesia do Ó. E ela, eu creio, né, que foi Deus, né? A partir daí, ela ofereceu esse apartamento pra gente morar lá na freguesia, de novembro de 92 até dezembro de 97. Foram anos de muita luta, né? Muitas batalhas. Eu nunca tive que eu me lembre uma vida plena, assim, sabe? Na minha vida sempre foi muito difícil as coisas, sempre foi muito duro, muita luta. E foi um tempo muito, muito bom, sabe? Muito gostoso. Creio que foi a primeira moradia digna nossa, sabe? Em um apartamento grande, com 3 quartos. Porque até então eu nasci em Osasco e, se eu não me engano, né, eu morei na casa da minha avó, nos fundos também, que era um quarto e cozinha só. Aquele chão vermelho, sabe? De que eles passavam cera no chão, sabe? E infelizmente, em 97, eu acho, a patroa lá do meu pai veio a falecer. E os filhos dela, que era uma família muito rica, eles pediram esse apartamento. E nós nos vimos ali totalmente perdidos, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir. Meu pai sem emprego, a minha mãe doméstica. Em 97 eu estava com 14 anos, a minha irmã estava com 11 anos, sem dinheiro, e uma tia minha ofereceu um espaço lá na casa dela, em um salão, né, da casa dela, em um quarto que estava vago, e eu e a minha irmã numa beliche, em um salão. E nós moramos lá de 98 até 99, se eu não me engano, tá? E nós saímos, né? Saímos de lá, né? Porque aconteceram algumas coisas, né? Que eu também não quero falar. E uma sobrinha do meu pai ofereceu uma garagem em uma escola. É isso mesmo que vocês estão ouvindo, uma garagem. Nós moramos em uma garagem. Era um sobrado, onde ela montou uma escola. E do lado dessa garagem, o namorado dela, ele tinha uma oficina de motos, pessoal. Então, assim, além de morar em uma garagem, do lado, de porta colada, era uma oficina de moto. Então, vocês imaginem
estar do lado de uma oficina o dia inteiro ali, acelerando moto. Nós não tínhamos banheiro, tá? O banheiro era dentro da escola e para acessar o banheiro eu tinha que subir com um papel higiênico debaixo do braço. Os meus pais também. E na maioria das vezes eu esperava a aula acabar, né? Até às 5h30, se eu não me engano. Só que os pais ficavam lá em frente à escola ali batendo papo. Então, 6 horas eu subia lá para usar o banheiro, sabe? E não bastasse essa fase, em um certo momento eu acho que não deu muito certo, né? Eles se arrependeram em colocar a gente lá porque realmente não dava certo, né? Ao invés de eles chegarem pra gente e falar que não dava mais pra gente ficar lá, eles cortaram a nossa luz. E eu me lembro que que na geladeira só tinha água e ovo. Porque eram as únicas coisas que não estragavam, sabe? E nós ficamos algum tempo assim, sem luz. E aí eu ficava esperando as aulas acabarem. Arrumei uma extensão gigante. E eu esperava eles irem embora. E aí eu puxava a extensão até a escola. E ligava a geladeira, a televisão, né, para assistir à noite para passar o tempo. E foi uma fase muito difícil, sabe? Eu acho que foi a fase acho que mais humilhante, não só da minha vida, como dos meus pais também, sabe? E aí um tio meu, vou dar o nome dele aqui, ele se chama Clóvis, que Deus usou muito ele. E uma vez esse tio Clóvis, irmão da minha mãe, ele foi lá na escola, lá na garagem, e viu a situação nossa, sabe? Tava muito difícil. E ele começou a fazer uma obra na casa dele. Ele mora em um sobrado, e na parte de baixo era um terrenão, era uma lavanderia, se eu não me engano, né? Com um quintalzão. E ele resolveu fazer embaixo lá da casa dele um quarto e cozinha, sabe? E segundo ele, uma vez ele estava lá na obra e Deus falou com ele que era para irmanice dele e morar lá, ou seja, a minha mãe. Ele falou: faz essa casa que a sua irmanice ela veio morar aqui. E aí, quando a casa ela ficou pronta, ele foi lá na escola e falou com a minha mãe. Ele falou: ó, eu fiz uma casa lá para vocês morar
explicou a situação e nós fomos morar lá na casa dele. E esse meu tio, ele é cristão, sabe? Ele é muito crente. E nós ficamos meio assim, falava, meu, o que a gente vai fazer na casa dele, cara? Na casa de crente, cara. E eu tinha esse preconceito com os cristãos, sabe? Eu nunca fui fã de crente. E nem o meu pai também. E foi assim, nós estávamos em uma situação difícil, em uma garagem, sem luz, sem banheiro, e pensando que, poxa, o que eu vou fazer na casa de crente, cara? Uma casa nova, que até então a gente não sabia que Deus tinha falado com ele. E ele foi muito sábio, porque acho que se ele falasse alguma coisa, é aí mesmo que a gente não ia para casa dele. E aí nós fomos lá para casa dele, nós nos mudamos para lá, se eu não me engano, em dezembro de 99. E era época de Natal. E ele cantava no coral. O meu tio cantava no coral da igreja presbiteriana independente da Vila São José, lá na Vila Airosa, em Osasco. Ele cantava no coral e aí toda noite ele chegava do serviço dele e ele ensaiava. E aí eu ficava, né, tipo, ouvindo lá de casa, lá, pequena vila de Belém, repousa em teu dormir. E aí eu subi a escadinha. E aí eu subi a escadinha e eu ficava observando, né? Ele escondido, ensaiar, sabe? Todo dia. Até que uma vez ele me viu e me convidou para entrar na casa dele e sentar na cozinha com ele. E ele começou a ler a Bíblia, sabe? Ele lia a Bíblia também. E aí, toda noite eu subia lá na casa dele e ele lia a Bíblia pra mim, sabe? Ele começou a ler a Bíblia pra mim. E aí eu comecei a entender um monte de coisas. Falei, nossa, mas eu aprendi isso daqui e a Bíblia fala isso. Eu tava com 2000 já, 17 anos. E o jovem, ele tem uma curiosidade que é muito grande, né? Ele quer saber de tudo, ele quer conhecer tudo. E eu comecei a ler a Bíblia. E um certo dia ele me convidou para ir na igreja dele. E eu aceitei, sabe? E aí eu não parei mais de ir. Eu comecei a ir na igreja todos os domingos. E chegou março, acho que entre março e abril, era uma sexta-feira santa, se eu não me engano, tá? Ia ter um acampamento lá de jovens, né? E geral, acho, acampamento. E eu convidei
os meus pais para irem, a minha irmã. Na hora o meu pai não quis ir e eu convidei elas para ir, e a igreja, eles montaram um baita esquema, sabe, evangelístico, e levaram a minha mãe também e a minha irmã. E nesse acampamento elas aceitaram a Jesus, sabe? E aí eu fui começando a entender o propósito de Deus, de tudo o que nós passamos. E aí que o meu tio contou que a história da obra, que ele estava na obra e Deus falou com ele que nós íamos morar lá, naquela casa. E o propósito era que a minha família se convertesse naquele lugar. E até hoje eu fico impressionado com o cuidado que Deus teve com a minha família. O quão maravilhoso Ele foi. Ele lhe preparou uma casa nova, recebeu a gente nessa casa e se apresentou para nós, sabe? Isso é muito importante, sabe? Até hoje, eu sou muito grato a Deus, ao meu tio Clóvis, e fica o desafio, tá? Se eu chegar a 100 inscritos, eu vou tentar ir lá na casa, filmar e mostrar da onde que eu ficava, lá da escadinha, vendo meu tio ensaiar, a cozinha onde a gente lê a Bíblia. Eu vou mostrar pra vocês, tá? Tentar mostrar a casinha lá pra vocês, tá bom? Eu falo com ele e eu filmo lá, tá bom? A gente saiu dessa casa, lá do meu tio, e alugamos uma casinha na rua de cima. Até porque eu estava trabalhando, o meu pai estava trabalhando, a minha mãe, então a gente já tinha uma condição já, né, de alugar uma casa, né? E ao mesmo tempo, os meus pais, eles compraram um apartamento há uns anos atrás e estavam pagando esse apartamento, né? Então, além do aluguel, era a prestação do apartamento, mais as contas, né? E aí, em 2004, saiu o apartamento, o sorteio, né? Porque são 10 prédios e era sorteado, acho que um por ano, salvo engano, não sei, um por ano. E o nosso saiu em 2004. E em 2005 nós mudamos para lá, para o tão sonhado apartamento, né? A tão sonhada casa própria, né? Passaram tantos anos de luta, de sofrimento, tantas mudanças, né? Humilhações. Em 2005 saiu o nosso apartamento. E aí eu me mudei para lá, eu estava sem emprego. E a minha irmã, ela trabalhava na Paulista em um sindicato e conheceu um advogado lá. E esse advogado, ele era presbítero na igreja onde eu me batizei. E aí ela chegou, ela falou: Kiko, porque meu apelido é Kiko, né? Ela falou: Kiko, eu arrumei um emprego para você.